Tem uma coisa na psicologia, na verdade na saúde mental, que me incomoda um pouco, que não é sobre o desenvolvimento que nós temos, mas é como a interpretação disso chega para as pessoas, principalmente pessoas que são iletradas cientificamente falando. Durante muito tempo, eu entrei na faculdade em 2007. Em 2007 eu tive contato ali com a hipnose de uma maneira mais acadêmica. E aí eu fui estudando a hipnose junto com o professor, ele dava aula de hipnose lá no curso, na graduação. E com o passar do tempo eu fui tendo mais contato, fui lendo os livros, principalmente do Milton Erickson, que é um grande hipnoterapeuta, um psiquiatra e hipnoterapeuta. E aí beleza, passou-se uns 10 anos, eu estudando hipnose, aplicando hipnose nas minhas clínicas, junto com a análise do comportamento, a TCC ali, já tinha uma vertente, né, como a gente chama de práticas baseadas em evidência, que é pegar aquilo que tem maior robustez científica e falar, isso aqui é o que dá mais certo. E não é no sentido de faça X e pronto, né? Não é essa a questão. Eu vou entrar nesse ponto com você, mas quero só explicar um pontinho, dar um contexto. Em 2017, 10 anos depois de formado, de ter entrado na faculdade, perdão, eu entrei de cara no mundo da hipnose. Só que não no mundo da hipnose acadêmica, porque isso eu já estava, eu já lia muita coisa acadêmica da hipnose. Eu entrei no mundo da hipnose desses cursos que a gente tinha no Brasil. Curso de Pyong Lee, curso de instituições caras, né? Tinha a OMI na época, não sei como é que é hoje e tal. Um monte de instituição assim que fazia curso ali. Essa galera que é influenciadora, né? Kátia Damasceno, Thiago Nigro, outros influenciadores ali que você tem, faziam curso de hipnose na época também, principalmente para suas palestras, seus cursos ali da época. E lá nesses cursos de hipnose, você via muita coisa bizarra. A coisa mais bizarra é aquelas pessoas que chegavam no curso no final de semana, que eu fazia os cursos mais caros e os mais baratos, faziam o curso de final de semana, nossa, minha vida transformou e agora ela quer ser terapeuta. Ponto. E bom, o mercado é isso, tá? Beleza, esse é o Brasil. Um exemplo crítico para vocês, mês passado eu descobri um perfil que o cara fazia sessão de terapia ao vivo pelo Instagram. Não era tipo assim, o cara fez a sessão no Google Meet e compartilhou o vídeo. Não, ele fazia ao vivo no Instagram. Ele usava uns bonequinhos que, até onde eu lembro, é uma técnica do psicodrama, e não tem a ver com o psicodrama aqui, né? Mas era uma técnica do psicodrama que ele trouxe como se fosse uma coisa da constelação familiar e tal. Então, uma série de problemáticas, e já começa por fazer terapia ao vivo no Instagram, onde todo mundo pode comentar tudo. E aquilo é muito bizarro. Mas enfim, essa é a realidade que a gente tinha. Que a gente tem, né? Você tem perfis que fazem isso o tempo inteiro. Não é um caso, não é dois casos, não são três, são vários. É o que eu brinco com os meus clientes, que a terapia no Brasil é muito mal vista. É muito mal desenvolvida. Mas enfim, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Quando eu comecei, de fato, a entender o que era práticas baseadas em evidência, e isso foi mais ou menos ali 2015, que eu comecei a estudar um pouco mais a fundo, aí fui para neurociência, comecei uma pós-graduação ali, uma especialização em neuropsicologia. Na época nada disso era tão famoso quanto hoje, né? Hoje você tem curso de neuro qualquer merda. Então você tem ali um monte de pessoas que estão falando de neuro, mas elas não trabalham com neuro de fato. Elas só usam conceitos da neuro sem entender o que aquilo é. Né? Tanto que o termo dopamina foi completamente deturpado, né? A gente fala que a dopamina o pessoal, né, coloca que a dopamina é o neurotransmissor lá da recompensa, e não é, ele é da expectativa, ele é do desejo, ele é do que vem depois, ele é da antecipação, basicamente. Não tem a ver com o que eu ganho, ele tem a ver com a possibilidade de ganho, são coisas diferentes. Tanto que, só uma curiosidade, você libera muito mais dopamina na expectativa de um ganho do que quando você ganha aquilo ali de fato, tá? E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Pensando nisso, eu comecei a mapear um pouquinho o que eu tinha de informação e não queria fazer uma coisa muito grande, acho que é um dos menores textos que eu vou ter no Substack, inclusive, sobre quais são as evidências que a gente tem, né, de tratamento. Só que aí começou a me incomodar, porque eu fui pesquisando isso e foi aparecendo perfis que falam assim: ah, porque a prática baseada em evidência não serve, porque ela limita o ser humano, ela ignora a singularidade. E, normalmente, as pessoas não entendem o que é uma prática baseada em evidência. O maior problema que eu acho que nós na saúde mental temos é que quando você pega ali uma prática baseada em evidência, ela não está te dizendo que isso aqui dá certo. Não, ela está te dizendo essa técnica
nessa condição, nessa nessa faixa etária, nessa faixa de severidade, com essas comorbidades, com essas condições aqui, é o melhor ponto de partida que você vai ter. É aqui que você tá. Não é isso aqui dá para todo mundo. Não. Isso nessa condição, nesse sentido, funciona melhor. Essa especificidade que nós temos, ela é mais satisfatória do que uma resposta mais simples. Ela é melhor do que uma generalização. E o exemplo disso, vou dar 3 situações para vocês que é: a gente está evoluindo tanto em termos de saúde mental que nós temos hoje técnicas focadas para a população negra, o que é muito bom. Temos terapias e abordagens com abordagens teóricas focadas na população afirmativa, que é o LGBT e tudo mais. E temos também ferramentas exclusivas para o uso das mulheres nesse sentido, para um contexto de mulheres. Principalmente, ainda mais hoje em dia, questão de menopausa, que a gente já está estudando um pouco mais. Então você começa a entender que quanto mais a ciência evolui e ela se torna específica para uma população ou para uma condição de vida, melhor você se desenvolve. Imagina se eu fosse tratar, que é uma coisa que o Paulo Freire, que é um cara que eu não gosto muito, mas ele fez muito bem feito, que é eu pegar a metodologia do Paulo Freire, que é muito mais para adultos, e aplicar com crianças. Vai dar errado, porque a técnica dele é para adulto. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu posso aplicar com crianças desde que eu faça as devidas adaptações. A mesma coisa acontece com outras abordagens. Eu preciso pegar a teoria e olhar em que momento ela encaixa para aquela população que eu estou atendendo. Eu não posso pegar o que serve para um adulto de 25 anos com pleno vigor de vida e falar que isso aqui vai dar certo com um idoso de 85 anos que manca, que tem uma deficiência. Não vai dar certo, vai dar errado. E esse é o grande problema das abordagens que não são científicas. Elas fazem uma generalização como se o sofrimento humano ou as condições humanas fossem genéricas, fossem abstratas, servissem para qualquer pessoa em qualquer faixa de vida. E não é assim que funciona. Quando a gente fala de ciência, principalmente no sentido de práticas baseadas em evidência, o que eu quero que vocês entendam? O que a evidência atual ela não resolve? O que ela não resolve? Primeiro, a maioria dos testes que nós temos, dos artigos, dos RCTs que nós temos, eles não excluem as comorbidades. Eles olham para uma população real, que tem geralmente vários problemas. Entende? Alguns desses exames, né, desses artigos, eles vão excluir ali, tal, porque eles precisam pela questão da pesquisa. Mas a evidência ela nos diz o seguinte: a evidência diz que o que funciona em condições controladas, que é o ambiente da pesquisa, o clínico adapta para a sua realidade. Então eu pego uma teoria e eu olho para a prática de uma forma adaptativa. Eu não posso pegar a prática e teorizar sobre ela apenas. Mas é o que a teoria me diz, o que a prática me diz e como é que eu encaixo tudo isso. Esse é o primeiro ponto. Práticas baseadas em evidências, sejam elas na área da psicologia, da odonto, da medicina e por aí vai, elas buscam fazer isso. Vou dar um exemplo tosco, mas eu tenho um problema de tártaro. Eu tenho que estar fazendo limpeza geralmente a cada 3, 4 meses porque volta muito tártaro. E um dia pesquisando sobre como resolver isso, eu achei um negocinho africano que é tipo uma palha assim, né? Um gravetinho de palha que você mastiga. E cara, a propaganda que tem em cima disso é tudo IA. E é muito bizarro porque você olha primeiro e você, cara, pô, será que funciona? Que diz que escova bem os dentes, tal, tira o tártaro, tá. Beleza, beleza. Aí as propagandas é os caras sem dente mastigando e surgindo com dentes de novo. Óbvio que você vê que é exagero e tal, mas assim, fui perguntar para alguns dentistas que eu consultei recentemente, eles falaram, nunca ouvi falar desse negócio não, não conheço. E tudo bem, tudo bem. Fui pesquisar. O nome disso é Miwask. E cara, não tem nada sólido. Não tem nada concreto. Então você vê que é só uma propaganda. Ah, a pasta de dente que não tem o flúor é melhor. Não, cara. É só mercado. O mercado ele sempre vai lutar pelo seu próprio espaço. Então você pode acreditar no mercado X ou no mercado Y. Os dois vão estar certos porque os dois estão te vendendo o tempo inteiro a mesma coisa. Eles não têm de fato uma pesquisa sólida sobre isso porque não existem pesquisas totalmente imparciais nesse sentido. Ah, na saúde mental é a mesma coisa, Rafael? Sim. Só que eu tenho que começar a olhar o que eu
majoritariamente as pesquisas dizem, só que não só a pesquisa que corrobora ou confirma, né, aquilo que eu quero, mas aquilo que também contradiz o que eu quero. Eu tenho que saber ter o olhar crítico sobre isso. E aí entra um outro ponto que as práticas baseadas em evidência elas ainda não resolvem. Isso é um ponto muito importante, que é o acesso desigual que nós temos às intervenções no Brasil. Quando você pega, por exemplo, nós temos ali a abordagem do mindfulness baseado, né, na terapia cognitiva, por mais que seja uma coisa teoricamente simples, ele não é difundido. Ele não é difundido. Eles requerem que um terapeuta seja bem treinado. Você pega casos de borderline, você requer um treinamento massivo do terapeuta em questões de borderline. Esquizofrenia, bipolaridade, por aí vai. Cara, é complicado. E nem todo mundo quer aprender sobre isso. Nem todo mundo quer aprender. E aí nós temos um problema que é a evidência existe, ou seja, essa técnica, essa ferramenta, essa abordagem, ela é útil, mas falta quem aplique. Falta quem desenvolva. Tanto que quando eu comecei a estudar hipnose em 2007, nem era tão famosa na época. E eu fui acompanhando a evolução da hipnose no mercado a partir de 2015, 2012 mais ou menos. A hipnose ela começou a surgir com um grande movimento. Aí surgiu mais ainda com o Pyong Lee e tal. Agora já caiu, né, numa mesmice. E o pessoal, nossa, mas tinha que ser regulamentado. Eu falei, não, não regulamenta, deixa o pessoal fazer, deixa o pessoal testar. E na época, 2017 para frente, eu comecei a frequentar muito esses eventos alternativos, né, da galera da hipnose. Era engraçado você ver que a maioria desses caras que hoje estão trabalhando com a psicologia, eles criticavam a psicologia. Eles falavam, não, sou hipnoterapeuta, não preciso de psicologia, a faculdade só atrasa, e não sei. E, cara, eles mudaram o discurso, porque o mercado mudou. O mercado mudou. As pessoas demandam mais robustez, mais cientificidade. É claro que você ainda vai ter gente, como o exemplo que eu dei no começo do vídeo, do cara que faz uma live no Instagram e esse cara vai estar cheio de cliente. É cliente que é ruim, cara, financeiramente. É um cliente que não é engajado. É um cliente que ele não tá ali de fato para fazer a terapia. Ele tá ali para ver o que que é. Isso é muito diferente. Isso é muito nocivo para a saúde mental. Esse tipo de pessoa que faz terapias assim, ela não serve para o mercado. Ela serve para você entender o que não deve ser feito. Entende? A mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de transtorno de humor, né, ansiedade, depressão. Existem aquelas condições onde o transtorno ele é mais resistente ao tratamento. Então a medicação não serve tanto, aí você vai entrar com a eletroconvulsoterapia. As técnicas terapêuticas já não estão sendo mais tão úteis, porque essa pessoa já tem anos de terapia e ela não está mudando. Aí você começa a juntar coisas, né? Você junta a medicina do estilo de vida, a psicoterapia do estilo de vida. Você vai pegando outras áreas conjuntas para poder aplicar com aquela pessoa. Porque com essas pessoas que têm transtornos resistentes, existe uma lacuna de evidência ainda, que precisa ser desenvolvida. Só que a gente não tem como orientar tudo isso, porque não tem estudo. A gente não tem tantos pesquisadores. A pesquisa está morrendo aos poucos. O autismo está crescendo bastante, né? Ah, não, agora uma onda, todo mundo é autista. Não é que todo mundo é autista, é que agora você tem mais pesquisa, então você entende melhor o espectro do autismo. A mesma coisa aconteceu com a depressão, você entende o espectro da depressão, você entende como é que é o mapeamento disso. E todos esses pontos são úteis porque, entenda, a evidência ela não prediz uma resposta individual. Ela prediz a probabilidade de respostas em grupos. Ela não está matando o sujeito, ela está olhando para um grupo contextual. Dois pacientes com o mesmo diagnóstico, com a mesma severidade, podem ter respostas totalmente opostas. A mesma intervenção, por razões que talvez as evidências ainda não consigam apurar completamente. E está tudo bem, porque esse é o andar que nós temos. Então, quando vocês verem alguém falando de práticas baseadas em evidências, terapia e coisas nesse sentido, lembre-se, essa pessoa está falando de um ponto que ela tem a limitação dela, porque até onde ela consegue conhecer, até onde ela consegue estudar. Eu não tenho aqui. Cadê? Ah, tem. Comprei ontem. Eu comprei esse livro ontem. Chamados por Cristo, feridos no caminho.
Saúde mental na vida religiosa consagrada. Fundamentos e caminhos do cuidado. Eu não conheço o autor. Ontem eu estava no restaurante, eu vi um livro, eu falei, pô, legal, um livro, vou comprar. E ele fala, pelo que eu li aqui nos primeiros momentos, muito disso, a vida religiosa, a saúde mental na vida religiosa. Porque adivinha, está crescendo. Está crescendo o número de pessoas religiosas, padres, freiras e por aí vai. Não só na vida cristã, mas também pessoal de outras vertentes, umbanda, espiritismo, budismo, pessoas que estão adoecendo, elas estão indo atrás. E aí o mundo da terapia, teoricamente, conceitualmente falando, ele começa a olhar para essas pessoas, para esse conceito, para esse tipo de vida. O que essa pessoa vive? Como é que ela lida com o sofrimento? Como é que é o burnout de um padre? Opa, é diferente de um burnout de um empresário. E aí você começa a entender que são mundos diferentes e que isso aqui não funciona para cá. Algumas coisas vão dar certo, mas a sua totalidade não pode ser transferida. Então, práticas baseadas em evidências, elas buscam isso. Entender a realidade contextual daquele grupo que está ali estudando. Finalmente, a evidência sozinha ela não serve para resolver a sua vida individual. Não é esse o objetivo dela. É para resolver a média. O que os mapas dizem, né, os estudos dizem nesse sentido é que isso aqui vai funcionar para a maioria numa faixa de severidade. Ponto. A avaliação clínica, que é o ato individual, é o que diz, naquele contexto, para aquela pessoa, com aquela história, com aquele conjunto de aprendizados, com aquelas comorbidades, o que dá certo e o que não dá. Então, toda vez que você vê que alguém está criticando a PBE porque ignora o indivíduo, não. A PBE ela não ignora o indivíduo. Ela faz justamente o oposto. Ela pega do topo, do macro, que é o cenário como um todo, e leva isso adaptado para o indivíduo. Porque a PBE ela precisa disso. Ela precisa olhar a pessoa. As práticas baseadas em evidência, ela precisam olhar para as pessoas. Então, uma coisa bem simples, só para vocês entenderem assim que se a gente pegasse transtorno de ansiedade e depressão, você tem 4 intervenções, que é o que a gente chama de intervenção transdiagnóstica, ou seja, transpasso diagnóstico, não é só uma coisa de um lado ou de outro, né? Só da psicologia ou só da psiquiatria, não, ela passa por um todo. Você tem ali combinações da psicologia com a psiquiatria, das técnicas psicológicas com as técnicas farmacológicas, que são as medicações. Você tem rotinas associadas ao estilo de vida, rotinas associadas a habilidades mentais ou mindset, né, mentalidade como um todo. Todo esse acervo, que é o transdiagnóstico, que é uma coisa que já vem crescendo muito na literatura, você entende que dá certo. E aí, o que eu faço sobre isso? Por exemplo, exercício aeróbico, o exercício aeróbico de mais ou menos, olha só como é curioso, de mais ou menos 150 minutos por semana. 150 minutos por semana, isso dá 2 horas na semana. Não é muito tempo, tá? Eu vou pegar aqui uma calculadora só para vocês entenderem que 150 dividido por 7 quer dizer que se você fizer 22 minutos por semana, 22 minutos por dia, perdão, de atividade física, você já tem um efeito comparável para casos de depressão e ansiedade, um efeito comparável ao uso da medicação. Uma evidência significativa de resultado para isso. É claro, não substitui tratamento, tá? Mas eleva o resultado. A pessoa que faz atividade física, terapia e usa remédio, ela tem muito mais chance de sair do quadro clínico do que a pessoa que não faz nada, ou que só faz um dos 3. Então, quando eu começo a atividade física, isso é uma coisa que eu sempre oriento aos meus clientes, cara, essa pessoa já tem uma intervenção muito boa. E isso é um resultado que, pra gente, em termos de pesquisa, é um resultado de leve a moderado. O que isso quer dizer? Uma intervenção psicológica isolada, nesse sentido, ela vai ter uma resposta insuficiente. Né? Vamos pensar assim, uma pessoa que está ali depressiva, né? E ela está lá com a farmacoterapia. Se a resposta dela é insuficiente em 8 ou 12 semanas, entra com mais uma outra atividade. Ou seja, deu 3 meses, mais ou menos, 2, 3 meses, e aquilo ali que você está aplicando não está dando certo, nenhuma evolução aconteceu,
você vai ter que aumentar alguma outra coisa, você vai ter que colocar alguma outra atividade. Porque aquela intervenção isolada, ela não resolve. Então, por exemplo, uma pessoa que está com um quadro leve de depressão, leve. Cara, vamos fazer uma atividade física? Vamos. Até a gente começar a mapear aqui, avaliar algumas outras coisas, vamos começar? Vamos. Todo dia, 20 minutos, beleza. Ponto. Vamos dizer que ela de fato faça, né? Todos os dias ali, meia hora, 40 minutos, de 20 a 30 minutos, algo nesse sentido, complete suas 2 horas semanais, tá? Deu 2 a 3 meses, nada mudou, e aqui eu estou excluindo qualquer outro cenário ou comorbidades, aquele quadro se manteve, opa, vamos repensar aqui um pouquinho a questão da medicação? Vamos. Então, entra com a medicação também. Porque ela já está tendo uma intervenção, não tá? Você colocou como primeira intervenção a atividade física junto da terapia. Normalmente ela vai ter algum resultado, mas se ela não apresentar nada, vamos entrar com a medicação? Vamos. Se você vê que não houve nenhuma mudança no estilo de vida, você adapta para outra coisa. A mesma coisa quando a gente fala do mindfulness, né, nesse sentido, que é baseado na terapia cognitiva, você tem uma evidência mais robusta que é a pessoa que aplica aquilo ali, ela tem geralmente uma prevenção maior de recaída. Isso é muito bom. Não é um tratamento pontual, óbvio, mas é uma intervenção útil para a manutenção do processo dela. A mesma coisa quando a gente vai falar da normalização do sono, que você começa a avaliar os distúrbios de sono dessa pessoa como um fator de manutenção para a ansiedade e depressão. Quando a gente não trata o sono do cliente, você cria ali uma barreira de tratamento. Cria um teto para qualquer intervenção, porque o sono ele é fundamental. A pessoa tem que dormir bem para poder estar bem. Parece óbvio, né? Mas a gente vive numa sociedade que está aqui, ó, pá, 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 na tela o tempo inteiro. Então as intervenções, elas precisam serem bem feitas. Elas precisam condizer com a realidade daquele sujeito, daquela pessoa. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente ignora. Principalmente quem não estuda coisas científicas. Porque ela vai ler a vida inteira sobre o mesmo assunto. Por exemplo, não é o caso daquele livro e daquele autor. Cheguei até a conversar com o autor, ele estava lá no restaurante na hora. Ele é formado em psicologia, teologia e tal, beleza. Ele, pô, cara, eu gosto muito da coisa científica, não é muito a minha pegada, efetivamente, mas assim, a gente tá sempre aqui porque tem um monte de profissionais aqui da saúde no restaurante, né, e tal. É uma casa de irmãs, né, só pra você entender o contexto. Não sempre tem médico, sempre tem gente ali, às vezes mais idosa, às vezes menos, mas sempre tem movimento. Mas você pega a geração nova, cara, a galera esquece a medicina. Ah, não vou tomar remédio porque eu não sou doido. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você não vai tomar remédio porque você acha que vai te fazer mal, mas você fuma. Você não vai tomar remédio porque você acha que você vai ficar doido, mas você bebe álcool. Você não vai tomar remédio porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, mas você está viciado em pornô. Você não vai tomar remédio porque você acha que as pessoas vão falar alguma coisa de você, mas você não se porta bem na rede social. E aí começa uma série de intervenções erradas nesse sentido, comparações, na verdade, erradas, porque essa pessoa não entendeu qual é a base do processo dela, do desenvolvimento dela. E isso é muito ruim, entende? Quando a gente combina técnicas de psicologia mais a medicação, a farmacologia, você tem uma superação consistente de todo o processo. Porque tem casos que a pessoa vai precisar da medicação. A medicação ela é parte do processo terapêutico. É parte do processo de melhoria. É parte do processo de crescimento que ela vai ter. E se ela não fizer uso daquela medicação, ela vai adoecer. Só que a gente ignora isso. A gente ignora isso. Muitas vezes a gente ignora isso. Ok? Eu não vou entrar no mérito aqui das medicações em si, das intervenções farmacológicas, porque não é minha área, efetivamente. Mas hoje você já tem um bom estudo sobre muitos fármacos que se desenvolvem bem. Tá? O que eu queria trazer para vocês aqui? Que quando a gente fala de depressão e ansiedade, que são as coisas mais comuns que a gente tem, você tem alguns tratamentos que são de primeira linha, que é o que a gente chama de padrão ouro. Então você tem ali a TCC, enquanto a abordagem é padrão ouro para ansiedade, você já sabe que ela vai dar certo. A mesma coisa para a depressão, você já sabe que
vai ter maior base de desenvolvimento ali. Então, a TCC mais a farmacoterapia, né, o uso da medicação, supera consistentemente várias abordagens isoladas com relação à depressão, ou intervenções com relação à depressão, melhor dizendo. Isso é muito bom, até para prevenção de recaída e tudo mais. Só que, é claro, não é a abordagem em si, né? É o conjunto, a abordagem bem aplicada e o cliente aplicando aquilo no seu dia a dia. Para a ansiedade, a gente vai falar da exposição gradual ou gradativa, que é eu me expor, principalmente quando a gente fala de ansiedade social, fobia, coisas nesse sentido, que é eu me expor àquele medo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de barata, eu vou me expor aos poucos àquele medo. Eu posso usar técnicas de hipnose, de imaginação, eu posso usar uma baratinha de brinquedo, posso usar imagem. Então a pessoa ela vai desenvolvendo, ela vai dessensibilizando aquilo ali. A exposição para esse tipo de situação, cara, é a técnica mais importante que tem. Para a depressão, a gente vai falar da ativação comportamental. O que é ativação comportamental, basicamente? É eu ter um comportamento, que precede e gera o estado emocional desejado. Eu não vou esperar ficar bem para fazer as coisas, eu vou fazer coisas que me fazem ficar bem de fato. Então eu já sei que isso vai dar mais certo do que não fazer nada. E esse é o grande ponto. Quando você tem uma boa ativação, atividade física, ações opostas ao que me gera depressão, porque depressão é um conjunto de comportamentos que geram sintomas. Quando eu trabalho isso, fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples, ok? Então essas duas, TCC para ansiedade e depressão, tratamento ouro, ativação comportamental para depressão, tratamento ouro, ou seja, primeira linha, e depois a exposição gradual, também primeira linha ali para ansiedade. Para a ansiedade ainda, nós temos a terapia da aceitação e compromisso, que é o que faz a defusão cognitiva. O que é a fusão cognitiva, primeiro? É quando eu me fundo a um pensamento. Então, eu me vejo como sendo aquele pensamento. E aí, esse pensamento, ele passa a ser a minha realidade. Eu preciso me desassociar do pensamento. Cara, é um pensamento, tá tudo bem, ele vai e volta. E essa é a vida, vai se desenvolver. Então, eu me afasto, me desligo daquele pensamento para poder ter outros comportamentos em cima. E aí vem ali a exposição, coisas do tipo, de acordo com aquilo que eu quero desenvolver, ok? Não que essa questão da fusão ou defusão ela seja só da ansiedade, tá? Ela é de vários outros quadros também. Então, a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, ela já se demonstra bastante importante, bastante robusta em termos de evidências para o tratamento de ansiedade. Para outras questões, ela ainda está se desenvolvendo um pouco mais, mas já tem bastante resultado também, ok? Então, para ansiedade, nós temos essas três linhas. A TCC como um todo. A TCC é um grande guarda-chuva, mas a TCC como um todo. A exposição gradual diante daquilo que eu preciso deixar de ser ansioso. E a CT já resolve bastante também nesse sentido, ok? Para a depressão, nós temos a TCC também, que já tem bastante robustez. Temos a ativação comportamental. Temos a própria análise do comportamento, que está inclusa ali na TCC nesse sentido. E nós temos a terapia a terapia interpessoal, que é uma coisa que está começando a ter mais evidência, começando a se desenvolver, está tendo uma evidência um pouco mais robusta para a depressão ligada a transições relacionais, luto, conflitos interpessoais específicos. Então, quando é que a gente vai selecionar esse tipo de abordagem, por exemplo, esse tipo de terapia? Quando o episódio depressivo ele tem um contexto muito pessoal, muito claro, um fator presente, precipitante ou mantenedor ali naquele momento. Mas tá, e aí? Como é que eu faço isso? Como é que eu aplico isso? Você, enquanto cliente, não aplica. Você vai procurar o profissional, ele vai te ensinar, ele vai te repassar as informações. Todas as terapias vão trabalhar esse tipo de situação? De modo geral, sim. Só que algumas são mais específicas do que outras. Por exemplo, a ACT, ela também tem evidências para um quadro depressivo mais crônico, mais resistente. Porque ela traz um conforto, não só um conformismo, mas um conforto de entender que algumas coisas estão fora do seu controle. E aí você começa a se desenvolver. Você começa a crescer. E esse é um grande ponto. Eu poder olhar
para quais abordagens aparecem mais, aparecem menos nos artigos, nas pesquisas. Ah, mas Rafael, eu vi lá que a psicanálise é boa para tal coisa. Tudo bem. Eu não estudo tanto a psicanálise porque ela não tem tanto artigo efetivamente. Tem um ali, outro aqui e tal. Alguns são bons, outros são ruins, normal. Mas ela não. Você vê que o psicanalista ele não faz muita pesquisa efetiva com uma boa metodologia. Assim como esse pessoal que cria sua própria abordagem, eles não fazem pesquisa, eles correm da ciência. Eles correm da ciência. Então esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, assim, de entender o que é você sentar e escolher uma boa abordagem. É você olhar para a realidade daquela pessoa. Você olha para o indivíduo e olha para o cenário maior que ele está envolvido. O que eu vou aplicar para um cara que mora em Alphaville é diferente daquilo que eu vou aplicar para um cara que mora na favela. Tem que ser diferente. Porque se for igual, eu não consigo o resultado que eu preciso. Ah, mas não é a mesma demanda, não é ansiedade? Sim, algumas coisas, independente dos contextos e comorbidades, dá para você desenvolver, mas outras não. Outras não. Porque aquela pessoa tem uma realidade diferente. E isso é um ponto. Isso é um ponto que muitas vezes a gente ignora. A gente ignora. Um exemplo besta. Você não sente a temperatura do mesmo jeito. Eu tô aqui, são 6:30 da manhã, 16 graus. Eu não sinto tanto frio aqui, no meu escritório. Mas se eu tivesse, talvez, lá na casa do meu cunhado, que mora no morro, não numa favela, não, num morro, literalmente, talvez eu sentisse mais frio. Talvez tivesse 10 graus. Se eu morasse na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, talvez tivesse mais frio. Mais frio. Então são coisas que mudam a realidade. Normalmente, o que eu aplico aqui não pode ser a mesma coisa daqui se eu não avaliar os contextos. É para isso que serve a prática baseada em evidência. Ela traz o todo, desse todo eu adapto para a realidade do meu cliente. Eu olho o que ele pode fazer ou não. E diante daquela realidade, opa, isso aqui serve mais, isso aqui serve menos. É por isso que eu não gosto muito desses livros de autoajuda. Gosto da ideia deles existirem, mas assim, siga essa fórmula, siga esse jeito. Até eu já critiquei isso uma vez no marketing, no Instagram. O marketing falta cientificismo nele, cientificidade. Por quê? Porque essa fórmula de story que você está me vendendo não funciona para o meu estilo. Funciona para o seu. Porque você é uma menina, você é uma mulher, você tem olho claro, seu cabelo é liso, você tem todo um skincare perfeito, você tem todo o capital erótico ideal. Eu não tenho. E aí? Então isso aqui funciona para cá, para você, na sua realidade, no seu contexto, mas não funciona para mim. Você está me vendendo um produto inútil? E aí? Vou comprar aqui uma caixa de hormônio que é o da minha esposa e eu vou tomar porque teoricamente ele tem B12. Tá. O que a minha esposa toma é uma coisa pro contexto dela, o que eu tomo é pro meu contexto. Entende a lógica? Eu não posso pegar essa mesma coisa e aplicar para todo mundo. E é isso que muitas vezes as terapias fazem, as abordagens de marketing fazem, porque elas olham, o ser humano é um todo. Não, cara. Ele é um contexto cultural. A gente tá falando só de Brasil, mas é um contexto cultural diferente. Imagina você pegar isso para fora. Para fora. O cara que veio lá da Europa com uma ideia de marketing, ideia de terapia, de saúde mental, da americana, europeia, australiana, japonesa, coreana, é tudo diferente, porque a realidade cultural é diferente. Se eu não levo em consideração isso, e para isso que existem as práticas baseadas em evidência, sejam elas na área da saúde, na área da economia, na área do marketing, do ensino e por aí vai. Normalmente, você pega o Paulo Freire, dá certo para todo mundo. Não, não dá. Paulo Freire é uma metodologia para uma população específica. Eu não posso pegar essa metodologia e falar, isso aqui dá certo nisso. Não é a mesma coisa. Esse cérebro aqui não é o mesmo desse. É diferente. Porque eu não tenho evidência para isso. Porque falta pesquisa. E no Brasil, ser pesquisador é difícil. Ser pesquisador é você lutar contra a maré o dia todo. O dia todo. É o Estado contra você, é a população contra você, é a literatura contra você, é a mídia social contra você, é tudo contra você. E é você fazendo um negócio pequeno. A passo de formiga que você não vai colher resultado agora. Então lembre-se, práticas baseadas em evidências é o que fazem mover tudo que vocês estão aprendendo. Só que ela não é uma coisa de formuleta. Siga isso e pronto. Não é isso.
Não é sobre isso. Quem te fala isso, quem critica práticas baseadas em evidência, falando que ela é assim, essa pessoa ela nunca leu um livro de prática baseada em evidência. E pior, ela nunca entrou numa IA e perguntou. E olha que a IA é o pior local para você poder aprender alguma coisa, mas é o lugar que as pessoas estão lá. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas só lembra disso. A ciência, ela funciona para olhar o seu contexto mediante o todo e depois adaptar para a sua realidade. Não é de você, indivíduo, para o todo. É o todo para o indivíduo. Sempre será assim, porque a gente começa com esse todo e depois vai adaptando para as minorias, e a menor minoria ainda é o indivíduo.